Fala galera, aqui quem fala é o professor Diego Ramos e hoje nós vamos falar de contabilidade de custos, dando continuidade aqui ao nosso projeto do CFC Simplificado. Hoje, a nossa abordagem será uma abordagem mais sucinta, né? Tendo em vista que a prova do exame de suficiência já é amanhã. Precisa ser rápido para a gente aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Tá? Então, aqui está o nosso projeto CFC Simplificado. Estamos neste projeto com o professor Zulmiro Júnior. Aqui está o meu perfil profissional. Aqui está o perfil profissional do professor Zulmiro Júnior. E vamos lá. Para a gente poder falar de contabilidade de custos, com certeza a gente tem que falar de margem de contribuição. Tá? Então, o que é a margem de contribuição? É o montante restante da receita de vendas depois que os custos e despesas variáveis foram deduzidos. Então, este conceito que eu trouxe aqui para vocês, a gente pode sintetizar nesta forma. Tá bom? Então, para a gente poder encontrar a margem de contribuição, a gente vai pegar a nossa receita total, a margem de contribuição total, lembrando que a gente tem a margem de contribuição total e a margem de contribuição unitária, tá? O que difere as duas é que uma relaciona valores totais e a outra relaciona valores unitários, é simples, tá? Então, aqui eu tenho, para achar a margem de contribuição total, a receita total, menos o custo variável total, mais a despesa variável total, tá? Sempre levando em consideração os valores totais. Então, receita total, que é o total das minhas vendas, menos custo variável total, menos despesa, mais despesa variável total. Ok? Beleza, vamos lá. Vamos seguindo, tá? Margem de contribuição unitária. Aqui nós vamos falar de valores unitários, né? Então, preço de venda. Quanto que eu vendo aí uma unidade daquele produto? Vou pegar, vou trazer para cá e vou subtrair aqui, né? Menos custo variável unitário, menos despesa variável unitária. Eu cheguei na margem de contribuição unitária. Lembrando que na última aula a gente já viu a diferença de custo e despesa. A gente vai aplicar aqui dessa forma, bem como também o que é um custo variável, o que é um custo variável, o que é um custo fixo, o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável. Beleza, vamos seguir então. Aqui, prosseguindo a nossa dinâmica, vamos falar do ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio, nada mais é o momento, o estágio onde o total dos custos e das despesas de uma empresa, o total, sejam fixos, variáveis, direto, indireto, então o total de custo e despesa se iguala ao total da minha receita. O momento onde eu não tenho nem lucro e não tenho prejuízo. Ok? Então, tenho 3 tipos de ponto de equilíbrio, tá? Mas a gente vai focar neste cara aqui, ó, ponto de equilíbrio contábil, que é sem dúvidas o item de maior incidência. Tá? Como é que a gente faz? Novamente uma fórmula. Então, nós temos aqui custos e despesas, só que fixos em seus totais, não é unitário, pessoal, é total. Então, eu vou pegar o total de tudo que é fixo dentro da minha empresa, vou pegar a margem de contribuição unitária, aplicar nessa fórmula e dividir um pelo outro. Ok? Lembrando que na margem de contribuição unitária a gente trabalha preço de venda menos despesa variável menos custo variável, todos eles unitários. Ok? Então, esta fórmula é primordial. As demais, aqui a gente vai falar um pouquinho, mas a incidência não é tão grande. Tá? Para a gente achar o ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai adicionar esse item aqui chamado custos e despesas não financeiras. Na verdade, a gente vai subtrair do total dos custos e despesas fixas. O que é um custo e despesa não financeira? Pessoal, vou dar um exemplo, tá? Depreciação. Tá? A depreciação ela é uma despesa, pode ser um custo também, só que ela não gera um impacto financeiro. Eu não tenho que pagar essa depreciação. Então, por isso que a gente chama de não financeiro. Quando eu quero saber só o ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que subtrair esse tipo de custo, esse tipo de despesa. Já o ponto de equilíbrio econômico, a gente vai pegar aí, vai somar aos custos e despesas fixas um lucro desejado. Ok? Geralmente a questão dá um lucro desejado e aí a gente utiliza a mesma fórmula, só que adiciona aí o lucro desejado. Beleza? Joia? Vamos seguir então? Pessoal, primeiro eu vou passar aqui para uma parte teórica, depois a gente vai para as questões e vamos aplicar essas fórmulas, tá bom?
Margem de segurança operacional. Tá? É o indicador que aponta a quantidade a que as vendas podem cair antes de ter prejuízo. Né? A parcela de produção e venda que a empresa tem que estar acima do ponto de equilíbrio. Pessoal, nada mais é do que aquilo que eu vendi, né, em termos financeiros, após o meu ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, a gente viu, né, é quando está no 0 a 0, né, eu não tenho nem lucro, nem prejuízo, e aí, tudo aquilo que eu vender acima deste ponto de equilíbrio, em termos financeiros, será a minha margem de contribuição, a minha margem de segurança operacional, ou seja, a minha segurança que eu tenho antes de entrar no prejuízo. Beleza? A fórmula aqui, receitas atuais, receitas no ponto de equilíbrio, dividido por receitas atuais. Grau de alavancagem operacional, né? Então, ele serve para mensurar a variação no lucro quando se altera o quantitativo de vendas. Então, nós temos uma fórmula também, aqui a margem de contribuição total dividido pelo lucro da empresa. Pessoal, para agora, né, a gente precisa, como o nosso tempo nós temos pouco tempo para poder aprender, estudar, então a gente vai ser bem objetivo. Tá? Então, o que eu recomendo hoje, né, você que está vendo essa aula hoje, um dia antes da prova, que você decore essas fórmulas, tá bom? Para a gente poder acertar a questão lá no exame. Okay? O objetivo aqui não é acertar, não é ser o melhor, né, dentro daqueles que estão fazendo o exame. O objetivo é acertar 25, tá? A gente precisa acertar 25 e pronto. Tá? Então, decorem, tentem decorar essas fórmulas, né? Muitos de vocês já tiveram contato com isso na faculdade, então vamos relembrar e tentar decorar essas fórmulas para a gente poder resolver as questões, tá? Então, vamos lá então, vamos continuar aqui com algumas questões, tá? Então, trouxe uma questão sobre equivalente de produção. A gente não falou lá na parte teórica, porque é bem mais fácil a gente entender aqui na prática, tá? Então, aqui a gente vai falar de equivalente de produção, o exame do primeiro, é uma questão do primeiro exame suficiente de 2020, tá? E vamos lá, então, tá? Vamos lá, vamos resolver essa questão, tá? Então, aqui, né, uma sociedade empresária produz embalagem de papel no período, utiliza o método de controle de estoque, primeiro que entra, primeiro que sai. No primeiro mês apresentou os seguintes custos, né, informações sobre o volume físico de unidades. Então, eu tenho aqui ó, um consumo de 250 de matéria-prima, né, então eu tenho aqui matéria-prima, um consumo de 250, mão de obra direta, 250 não, 2.500, tá? Uma mão de obra direta de 1.500 e custos indiretos de fabricação na ordem de R$ 1.000, ok? Então, aqui eu tenho um único produto, tá? Então, a gente pode somar aqui, né, e entender que o custo de produção neste período, então, eu tenho um custo de produção no período, custo de produção no período foi de quantos? Né? Soma desses elementos. Então, 2.500 mais 1.500 é 4, mais os custos indiretos, eu tenho um custo de produção de R$ 5.000. Então, eu gastei neste período, né, R$ 5.000, tá? Tá, eu gastei R$ 5.000, tá? E produzi quanto? Então, eu tenho aqui 900 produtos que já foram 100% acabados, estão prontos para serem vendidos, e eu tenho 200 produtos que estão pela metade, tá? Então, estão aqui pela metade. Eu consegui, né, estar em metade da minha produção. Como assim? Então, por exemplo, vamos supor que, vamos utilizar aqui, qual que é o exemplo? A embalagem de papel. Vamos utilizar cadeira, um outro exemplo, tá? Então, no nosso exemplo, se a gente estivesse falando de cadeiras, né, eu teria aqui 900 cadeiras prontas para serem vendidas, com estofado, toda montadinha, beleza. E aqui eu teria mais 200 que não foram acabados. Ou seja, está faltando estofado, está faltando uma pintura, está faltando alguma coisa. Ela está 50% pronta, então ela não está 100% pronta para ser vendida. Tá? E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso apurar o custo dos meus estoque de produtos em elaboração. Então, eu quero saber aqui qual é o valor do estoque que está em elaboração, ou seja,
né, o valor do custo total desses 200. Tá? Então, aqui é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um termo chamado equivalente de produção. Ou seja, eu tenho 200 peças inacabadas, 50%. Mas se eu pegasse o custo dessas 200 peças inacabadas e transformasse, né, pegasse esse custo, quanto que eu gastei, quanto que eu teria produzido se tivesse completados 100%, né, se eu tivesse conseguido entregar esse produto acabado, 100% acabado. Okay? Então, isso é o equivalente de produção. Tá? Então, quanto que eu teria? Então, eu teria 900 produtos acabados, mais um custo equivalente a 100 produtos, né, equivalentes a produtos acabados. Mas por que 100? Pessoal, aqui para a gente resolver, a gente pega esse valor aqui, ó, de 50% e multiplica pela quantidade que está aqui em processamento. Tá? E aí a gente chega, né, se a gente pegar aqui 50% de 200, a gente chega a 100. Então eu tenho aqui, se somar os produtos acabados, mais as 100 peças equivalentes, né, como assim equivalentes? Quer dizer que 200 a 50% equivale a 100 a 100%. Okay? Então eu teria aqui 1.000 unidades acabadas. Joia. E aí, né, eu poderia dividir o meu custo. Então, eu tenho aqui 5.000, né, dividido, né, então eu tenho um custo total aqui, né, e aí eu vou dividir esse custo total para as 1.000 unidades acabadas. Então, eu teria aqui um preço unitário, vou colocar aqui para cima, tá? Então, preciso achar aqui, ó, um custo unitário, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou dividir os meus 5.000, dividir para as 1.000 peças, eu teria aqui um custo unitário, né, de R$5. Ok? Um custo unitário de R$5. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma tabelinha aqui. Deixa eu pegar outra cor para não ficar bagunçado. Vamos pegar aqui uma cor vermelha, cor verde, melhor. Vamos pegar a cor verde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, já que o custo unitário é de 5, nós vamos pegar 900 acabadas. Nós temos aqui as peças acabadas, que equivalem a 900. Né? A gente nem precisa fazer isso, tá? Se perguntando aí os produtos acabados, a gente poderia fazer dessa forma, né? Vezes 5, e teríamos aqui um resultado, né, de R$4.500. Mas eu não quero saber das acabadas, eu quero saber os produtos em elaboração. Então, eu vou pegar aqui as minhas 200 peças. Poderia fazer por 100? Poderia, tá? Mas vamos passo a passo. As minhas 200 peças que estão em elaboração, vezes 5. Nós vamos chegar aqui, vezes 5, não 2. Vezes 5, chegaríamos aqui ao total de 1.000 peças. Okay? Só que aqui eu não tenho 200 peças 100%. Eu tenho aqui 200 peças 50%. Então, este valor total, eu preciso aqui pegar aqui deste valor 50%. E aí nós temos aqui um valor de chegando aqui a 500. Ok? Então, a gente chega ao nosso resultado, 500, letra D. Beleza, galera, né? Uma questão aí não muito difícil, tá? A gente vê poucos professores explicando sobre esse conteúdo, não é difícil, tá? Uma questão de prática. Então, aqui já mataríamos mais uma questão, beleza?
Questão 2, né, agora aqui do exame de suficiência de 2021, também da Consulplan, né? A gente está pegando aqui questões só da Consulplan, que é a nossa banca de amanhã, tá? Então, 2021, vamos lá, pessoal. Aqui ele está pedindo, né, a margem de contribuição em percentual e o grau de alavancagem operacional, ok? Então, a gente viu lá, né, a nossa fórmula, né? Nós vimos as fórmulas desses elementos, tá? Vamos lá, então. Vamos achar primeiro a margem de contribuição, é o percentual da margem de contribuição. Então, margem de contribuição, pode ser a margem de contribuição total? Pode, aqui está pedindo percentual. Tá? Então, a gente vai pegar a receita de vendas, que eu já tenho aqui, né? Receita de vendas. Pegar a receita de vendas, que é 1.800.000, tá? A gente pode sintetizar aqui, né, para a gente poder achar, menos custos e despesas variáveis, né? Então aqui eu tenho somente, né, um custo variável, tá? Então menos 1.008, né, que a gente está fazendo aqui na nossa simplificação. Então margem de contribuição total, a gente teria aqui, né, um valor, vou utilizar a minha calculadora, teríamos um valor de 1.800 menos 1.008. E a gente chega aqui a 792. Beleza? Então vamos lá. Cheguei aqui, encontrei a minha margem de contribuição total, que é 792. Beleza? E aí eu preciso saber qual é o percentual, né, deste valor, sobre a minha receita de vendas. Aqui a gente faz uma regrinha de 3, pessoal. Existe uma fórmula mais complexa, mas eu acho importante fazer o passo a passo aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Né? Então, aqui, ó, fazer uma regrinha de 3. Tá? Então, eu tenho vendas, que a gente pode utilizar o 1.800, tá? Que é igual a 100%. E eu quero saber quanto que é 792, que é igual a X. Então, a gente vem aqui, faz uma multiplicaçãozinha cruzada. Então, a gente pode ir, né? No YouTube mesmo aqui tem muita operação de regra de 3. Tá? E aí a gente consegue encontrar, né, o percentual de 44%. Tá? Quem tiver dificuldade aí, né, pode buscar, né, como é que faz uma regrinha de 3. Tá bom? A gente chega aqui a 44%. Joia! Tá? Então a gente já alcançaria, né, nosso objetivo sem precisar saber da alavancagem operacional, mas nós vamos fazer ela também, tá? Para a gente poder achar aí, né, a nossa alavancagem operacional, vou fazer de verde aqui, que acho que é melhor, né, para a gente poder encontrar a nossa alavancagem operacional. Nós vamos achar aqui o nosso grau de alavancagem operacional. Tá? E a fórmula é o seguinte, ó, nós temos aqui a margem de contribuição total, deixa eu pegar uma folhinha aqui para não ficar errado, né? Então, margem de contribuição total dividido pelo lucro. Ok? Então, a gente vai aplicar a margem de contribuição total. A gente já achou a margem de contribuição total, que é aqui, ó, né? 792 dividido pelo lucro. Como eu acho o lucro? Pessoal, o lucro é as vendas menos custos e despesas, todas elas. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 1.800.000 menos 500.000 menos 1.008. Vamos achar aqui, então, qual foi esse lucro? Então, eu tenho 1.800.000 menos 500.000 menos 1.008. Eu chego aqui a um lucro de 292. Ok? E a gente vai dividir aqui 792 dividido por 292. A gente chega aqui a um grau de alavancagem de
2,71. Existe vários números após aqui, mas aqui a gente já consegue achar. Já teríamos encontrado, né, a alternativa A. Então, eu sabendo o que é margem de contribuição total, eu sabendo o que é grau de alavancagem, qualquer um dos dois já conseguiria acertar essa questão aí, bem recente aí da nossa banca, 2021, tá? E já conseguiria mais uma questão aí do nosso exame. Tá bom? Acho que eu não sei se minha foto atrapalhou, mas eu acho que não, né? A gente viu ali, né, na questão anterior, né? Beleza? Joia. Vamos lá, então. Deixa eu... Vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir aqui para a questão 3. Questão 3 do nosso exame de 2018, né? Com o Suplan também. Acho que está bem visível para vocês. Vamos seguir, então. Tá? Então, a questão 3 é uma questão um pouco mais longa, tá? Mas a gente precisa ver, ela está falando do que aqui? Vamos lá. Ela está pedindo aqui, ó, basicamente, ela está pedindo aqui para a gente achar aqui o valor, né, da margem de contribuição de ambos, margem de contribuição unitária de ambos os produtos, tá? Então, vamos ver aqui, ó, pedindo aqui, né, margem de contribuição queijo Minas e do mussarela. Okay? Então, primeiro disso daqui, a gente precisa saber quanto que a gente gastou. Tá? Então, temos aqui, ó, um custo de matéria-prima, que é R$1 pelo litro de leite, que é um custo variável, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, esse aqui nada mais é do que um custo variável, beleza? E aí, se a gente utiliza 1 litro de leite, na verdade, se o litro de leite custa R$1 e eu preciso, eu tenho um consumo aqui de 4 litros, né, unitários desse litro de leite, a gente consegue chegar aqui, ó, 4 litros para 1 quilo de leite. Né? Então, a gente vai produzir aqui, ó, nesta operação, 4.000 quilos de queijo, né, de cada um aqui. Então, 4.000 quilos de queijo Minas e 4.000 quilos de queijo mussarela. Tá? Então, se eu preciso aqui, ó, o que eu vou fazer? Então, para cada quilo, né, para cada quilo de queijo, eu vou gastar aqui R$4. Ok? Então, por que R$4? Porque eu preciso de 4 litros de leite para produzir 1 quilo. Tá? Então, eu tenho aqui fazer uma multiplicação. Né? Então, vamos trazer aqui, ó, 4 litros. Então, eu vou gastar R$4 por quilo de queijo. E aqui eu vou gastar R$6 por quilograma de queijo. Então, para eu saber quanto que eu gastei, né, se eu quero produzir aqui 4.000, vou fazer uma multiplicação aqui, ó, por 4.000. E aqui também por 4.000. Então, 4 vezes 4, aqui eu vou ter 16.000. O total, né, de matéria-prima, 16.000. E aqui eu vou ter 24.000 de custo total para produzir essa quantidade. Ok? Só lembrando aqui, ó, a gente está falando do queijo Minas, do Minas e do mussarela, tá? Então, esse aqui é o meu custo de matéria-prima. Joia! Vamos ver qual é o outro custo que a gente tem aqui. A gente tem aqui um valor total de 20.000, né, distribuído 60% para o queijo Minas. Então, vou pegar 60% de 20.000, né, nós temos aí 12.000. Né? Então, nós temos aqui nós temos aqui um custo indireto, tá? Um custo de mão de obra direta, na verdade. Então, mão de obra direta, né,
mão de obra direta de 12 mil, que é referente a 60%, né, dos 20 mil que a gente tem aqui, né, e 40% para o mussarela. Tá? Então, 40% eu vou ter 8 mil aqui para o mussarela. Joia? Aí eu tenho os custos fixos, né, totalizam 24. E tem um preço de venda, né, que foi R$17 o valor do quilo, né, para o Minas e 19 para o meu mussarela. Tá? Então, o primeiro passo aqui, né, ele está pedindo aqui, né, a margem de contribuição por quilo, é a margem de contribuição unitária. Então, a gente vai somar para a gente achar o custo direto total. Tá? A gente vai somar esses dois itens aqui. Tá? Deixa eu pegar uma outra cor para ficar melhor. Vou pegar a cor vermelha. Tá? Então, eu vou somar. Então, eu tenho 28 mil, né? 28 mil de custos indiretos. E tenho aqui mais 32 mil, né? Também aí no caso de custos diretos, ok? E o que a gente vai fazer para achar esse custo direto unitário? Né? A gente vai pegar os valores totais e dividir aqui pela minha produção. Tá? Então, eu vou trazer para cá, vamos continuar para cá. Então, vamos pegar aqui, vamos continuar para cá. Então, eu tenho o Minas e tenho o mussarela. Vamos dividir, né, pela nossa produção. Tá? Então, eu tenho 28 mil. 28 mil dividido por 4 mil. Então, tem custo variável unitário de R$7. De R$7. E aqui no mussarela, né, vou pegar os 32 mil e vou dividir por 4 também. Tá? E vou ter aqui um custo unitário. E R$8. Custo variável unitário. Ou direto, né? Vou colocar aqui também variável, tá? Custo direto, também, que é também um custo variável. Beleza. Achei os meus custos variáveis, né, por produto, né, e aí a gente vai aplicar a nossa fórmula, né, da margem de contribuição unitária. Ok? Então vamos lá, vamos colocar um amarelinho, né, de queijo. Vamos lá, então tem aqui, vou pegar aqui do queijo Minas, primeiro. Ok? Então o queijo Minas, eu tenho, como é que a gente faz para achar a margem de contribuição unitária? Né? É o preço de venda menos custo variáveis unitários, né, um custo variável unitário, variável unitário, e ficou grande demais. Vamos abreviar. É o custo variável unitário menos a despesa variável unitária. Okay? Então, a margem de contribuição unitária é igual. Preço de venda. Estou falando do queijo Minas. Então, o queijo Minas, né, a gente vende ele por R$17. Então, vamos pegar 17 menos custo variável unitário, a gente achou aqui, que é 7. Vamos ver se tem alguma despesa. Né? A gente viu aqui alguma despesa. Né? A gente não tem, né, nenhuma despesa. Tá? Então, a gente desconsidera. Então, a gente chega aqui a uma margem de contribuição unitária de R$10. Né? Então, chegaríamos aqui
Já a nossa resposta, a letra B, né? Ele está pedindo aqui a margem de contribuição unitária do queijo Minas. Beleza, vamos lá? Vou colocar agora uma outra cor para a gente só calcular o do mussarela, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Um pouquinho de espaço aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Mussarela. Da mesma forma, tá? A gente utiliza a mesma fórmula, tá? Então, vamos lá. Margem de contribuição unitária é igual a preço de venda menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. Ok? Então, margem de contribuição unitária é igual ao preço de venda. O preço de venda é 19 do mussarela, então eu tenho R$19, menos o valor aqui do meu custo variável unitário, que é 8. Não tenho despesa, a gente chega num resultado aqui de 11 reais. Alcançamos o gabarito aqui novamente, letra B. Beleza, então mais uma questãozinha, né, que a gente já viu aqui, né? Espero que tenha entendido aí, que tenha ficado de forma bem clara, tá? Vamos prosseguir para a questão 4, tá? A gente vai trabalhar aqui esta questão 4 do exame de 2022, tá? Uma questão do exame de 2022, do primeiro exame, 2022, tá? E está pedindo aqui, a gente tem aqui, né, ele está pedindo, vamos ler aqui então, né? A empresa produz e vende tipo de caderno, tá? Então tem um tipo de caderno, essa informação é importante. Preço de venda unitário de R$20, custo variável de 10, né? Além disso, quando o caderno é vendido, a empresa paga aos vendedores uma comissão de 20% sobre o preço de venda e sobre o preço de venda. Em 2021, o custo de despesas fixas foram, respectivamente, 60 mais 30. Ele está pedindo aí o ponto de equilíbrio desta empresa. Ponto de equilíbrio contábil, tá bom? Vamos separar as informações? Tá? Então, eu tenho aqui, ó, preço de venda. Preço de venda é igual a 20. 20 reais. 20 reais, que é o nosso preço de venda. Ok? Custo variável, né? Então, tem um custo variável, que também é unitário, de 10 reais. Eu tenho uma comissão de 20% sobre o preço de venda. Então, o preço de venda, aqui, ó, preço de venda unitário, é 20. Ou seja, isso aqui é uma despesa variável. Tá? Então, a despesa variável, 20% de 20 reais, a gente vai chegar aí a 4 reais. Então, a gente chega aqui a 4 reais de despesa variável. Ok? Eu tenho aqui custo e despesas fixas em seus totais, ok? Que é bastante importante isso também, mas eu vou deixar para colocar depois, porque essa informação é importante para a gente poder achar o nosso ponto de equilíbrio aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem a fórmula aqui do ponto de equilíbrio contábil, que ele é igual ponto de equilíbrio contábil, que é o seguinte, que é o seguinte, vamos lá. Eu tenho todos os custos e despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? Margem de contribuição unitária. Dá uma olhadinha na fórmula que a gente fez no início da aula, tá? Que eu coloquei para vocês no início da aula. Então, esta aqui é a nossa fórmula. Então, a gente precisa achar aqui a nossa margem de contribuição. Como é que a gente faz para achar a minha margem de contribuição? Vamos ver? Então, a margem de contribuição unitária é igual preço de venda menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. Então, eu tenho a margem de contribuição unitária igual preço de venda. Achamos aqui, ó, ele é 20 reais. Menos custo variável unitário, que é de 10, menos
despesa variável unitária, que é 4. Então, a margem de contribuição unitária, ele é igual a R$ 6. Ok? Então, a gente já conseguiu encontrar aqui na nossa fórmula, né? Nós temos aqui R$ 6, e nós temos custos e despesas fixas, que nós já encontramos aqui. 60 mais 30, a gente tem um total de 90 mil. Então, se a gente pegar 90 mil dividido por 6, vamos conferir aqui, dividido por 6, a gente chega ao nosso valor de 15 mil. Ok? E aí vocês me perguntam, poxa, professor, 15 mil, chegamos aqui a 15 mil, né? Não tem gabarito, tá? Vamos lá, pessoal, aqui, este valor, né, a gente encontra este valor aqui em quantidade. Ou seja, para eu alcançar o ponto de equilíbrio, eu preciso vender, né? Eu preciso vender 15 mil unidades deste produto. Tá? Então, eu tenho 15 mil unidades. Ok? E aí, aqui, a questão está nos perguntando em termos monetários. Né? Então, aqui nós temos o gabarito que é a letra D, que é 300 mil, e está pedindo em termos monetários. Mas aqui eu achei em quantidade. Tá? Para a gente encontrar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 15 mil vezes o meu preço de venda unitário, que é R$20. E aí a gente consegue chegar no valor de 300 mil. Ok? A gente teve sorte que a banca não foi sacana, botar 15 mil ali, né? E aí poderíamos gerar aí uma confusão. Ok? Eu acho que ficou um pouco, a minha fotinha ficou um pouco em cima aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar, né, para não ficar aí prejudicando. Vou deixar aqui embaixo que eu acho que é melhor. Beleza? E aí nós temos a nossa fórmula, né? Nossas fórmulas, chegamos aqui ao resultado da questão 4. Beleza, vamos lá. Questão 5. Né? Então aqui, mais uma vez, né, está pedindo um ponto de equilíbrio. A questão do exame de 2020. Tá? Então vamos lá, né? Segundo exame de 2020. Ok? Novamente, aqui nosso desafio, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as informações, tá? Então, vamos separar as nossas informações, encontrar, né? Então, a empresa, né, ele tem uma receita de venda de 600, né? Receita de venda de 600, e o custo variável total de 500, né? Custo fixo de 800, e uma produção mensal de 2.500 unidades, né? E tem capacidade de produção de 3.000. Com base nos dados fornecidos, a quantidade de produtos e o valor da receita total para achar o ponto de equilíbrio contábil são, respectivamente, então vamos lá. Ponto de equilíbrio contábil é igual, novamente, custos mais despesas, o quê? As duas fixos, ok? Dividido pela margem de contribuição unitária. Ok? Então, para a gente poder achar a margem de contribuição unitária, aqui nós não temos valores unitários. Então, a gente vai achar primeiro a margem de contribuição total. Okay? Então, vamos achar a margem de contribuição total e a gente divide pela quantidade produzida, a gente também acha a margem de contribuição unitária. Então, eu tenho receita de vendas, né, a margem de contribuição total. Dá uma olhadinha lá na fórmula para a gente poder encontrar. Né? A margem de contribuição total, a gente vai pegar a receita de vendas, margem de contribuição total, igual a receita de vendas, que é... Ah, não, tá aqui, ó, desculpa, é uma receita
já está unitário aqui, tá? Então, vamos seguir então, para a nossa margem de contribuição unitária, né? Então, eu tenho um preço de venda que é 600, né? Então, vou subtrair pelo custo e despesa variável, tá? O custo variável, ele está dando em total. O que a gente faz para a gente poder achar o custo variável unitário? Nós vamos pegar este total e dividir aqui por 250. Vamos ver quanto que dá, né, essa operação? Então, eu tenho 500 mil dividido por 2.500. Então, eu chego aqui num custo, né, se eu pegar esses valores aqui, fazer essa operação, eu chego num custo variável unitário de R$ 200. Vamos ver se a gente acha uma despesa variável aqui. Aparentemente, a gente não tem, tá? A gente não tem esse valor aqui, né? Uma despesa variável unitária. Tá? Então, a gente tem aqui então, nós já encontramos aqui a nossa margem de contribuição, né? Margem de contribuição unitária é igual a 400. Beleza, R$ 400. Então, aqui a gente já pode aplicar na nossa fórmula. Então, a margem de contribuição unitária é de 400. E aí eu vou pegar os meus custos e despesas fixas e jogar aqui para cima. Tá? Então, aqui a informação que eu tenho é um custo fixo total de 800 mil. Então, eu já vou jogar aqui para cima. De 800 mil. Joia? Aí eu não tenho mais nenhuma outra despesa fixa. Tá? Então, somente a informação do custo fixo total. Então, eu tenho aqui 800 mil dividido por 400, eu chego aqui na resposta, que é 2.000. Lembrando que quando a gente fala de pontos de equilíbrio, a gente vai falar em quantidade, tá? Sempre em quantidade. Ok? Então, 2.000 unidades. Ou seja, para eu chegar no ponto de equilíbrio, né, não ter nem lucro nem prejuízo, eu preciso aqui produzir e vender 2.000 unidades. Beleza? Então, já chegaríamos aqui, né, ao nosso resultado, que é a letra B. Então, se a gente pegar aqui 800, vamos tirar a prova real, né? Dividido por 400, a gente chega a 2.000. Tá? Então, chegaremos à letra D, né? Para a gente poder achar 1.200.000, lembra que eu falei para vocês na questão anterior? Vamos pegar a quantidade, né, e multiplicar, né? Eu vou pegar aqui a quantidade e vou multiplicar, né? Pelo preço de venda. Então, 2.000 vezes o meu preço de venda, que é de 600, a gente chega aí ao resultado de 1.200. Beleza? Joia, galera! Vamos seguir então, tá? A gente está no ritmo bem acelerado, né? Para dar tempo de você conseguir estudar e, quem sabe, aí, né, conquistar algumas questões. Muita gente fica por uma, duas questões, né? Então, quem sabe aí uma revisãozinha, né, de véspera, né, a gente consiga alcançar. Tá? Então, novamente, uma questão da Consuplan. Tá? Agora a gente tem aqui uma questão de 2018. Deixa eu escolher a cor para a gente seguir. Né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, uma questão, né, cobrando a margem de segurança operacional, né, que é o valor que a gente tem aí, né, a produção está pedindo em unidades, né, que a gente busca, né, o valor que a empresa vende acima do ponto de equilíbrio, tá? Nós temos uma fórmula também para margem de segurança operacional. Essa fórmula que eu apresentei para vocês, ela é posta em vendas, tá? Em valor de vendas, valores monetários, tá? Então, a margem de segurança operacional, né, é o valor das receitas atuais menos receita no ponto de equilíbrio contábil dividido pelas receitas
atuais. Beleza, vamos achar aqui, então, margem de segurança operacional. Vamos primeiro achar as receitas atuais, né? Que é o que a gente já tem mais rápido, tá? Então, aqui, como é que eu faço para achar minha receita atual? Eu vendi 258, ok? Vendi a R$ 600. Então, para eu achar a minha receita, né? Então, para eu achar a minha receita, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Para eu achar a minha receita, eu vou pegar 258 vezes R$ 600, que é o valor em unidades. Então, eu tenho aqui 258 vezes 600. A gente chega aqui a uma receita, né, de 154.800. Então, eu tenho receitas atuais de 154.800, né? Menos a receita do ponto de equilíbrio, que nós vamos achar, né? E aqui embaixo dividido 154.800 da minha receita atual também. Joia, agora eu preciso achar a receita no ponto de equilíbrio. Para eu achar a receita no ponto de equilíbrio, eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio. Então, eu tenho ponto de equilíbrio contábil é igual margem de contribuição unitária, né? E aqui eu vou somar todos os custos, mais despesas, tudo que for fixo, tá? Tudo que for fixo eu jogo aqui em cima. Beleza, então qual que é a margem de contribuição unitária? Como é que eu faço para achar? Então, margem de contribuição unitária é igual preço de venda, né? O preço de venda unitário, menos despesa variável unitária, menos o custo variável também unitário. Ok? Então, vamos lá. Margem de contribuição unitária é igual margem de contribuição unitária é igual ao preço de venda. Quanto que é o preço de venda? Então, tem 600 menos despesa variável unitária. Vê se a gente acha que alguma despesa variável unitária. Tá tudo junto aqui, ó. A questão foi boazinha com a gente, ó. Trouxe tudo aqui, né? Tanto custo, tanto despesa. Então, eu tenho 350. Então, eu tenho aqui a margem de contribuição é igual a 250. Cheguei no meu resultado. Peraí, sumiu um pouco aqui. Acho que não estava aparecendo. Deixa eu arrumar aqui para ficar visto, né? Então, nós temos aqui, ó, né, a nossa operação para achar a margem de contribuição. Então, preço de venda, 600, menos 350, que é o custo das despesas variáveis, tem a margem de contribuição aqui de 250. Então, já encontrei aqui a minha margem de contribuição unitária, que é de 250. E custos mais despesas fixas, eu tenho aqui também, que é 56 mil. Então, eu tenho 56 mil. E aí eu vou encontrar aqui, né? Vou encontrar de equilíbrio em quantidades, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 56 mil dividido por 250. Então, eu chego aqui a 224 unidades. Ok? Então, preciso vender 224 unidades para poder chegar no meu ponto de equilíbrio. Mas aqui, pessoal, a gente precisa saber a nossa receita no ponto de equilíbrio. Como é que eu faço? Vou pegar esse valor e vou multiplicar, né, pelo preço de venda. Tá? Então, eu vou multiplicar preço de venda e vou chegar aqui, ó, a 224 vezes o nosso preço de venda, que é 600. Eu chego numa receita de opa, de novo a fotinha. Deixa eu reorganizar aqui para ficar melhor. Vou pegar aqui, ó. 224, né, vezes
né, o nosso preço de venda, a gente chega aqui ao valor de 134.600. Joia! Então, esse aqui é o meu preço de venda no ponto, a minha receita de vendas no ponto de equilíbrio, que é 134 mil. Então, a gente faz essa operação e aí a gente chega, né, no resultado. Vamos fazer de forma direta aqui, 154.800 menos 134 dividido por 15, 4, 8, a gente chega aqui, né, no valor, a gente vai chegar no valor no dízima, né, a gente multiplica por 100, né, para achar o percentual, porque esse valor aqui é um percentual, a gente chega aqui ao percentual de 13,43% de margem de segurança operacional. Isso para achar em termos de percentual, tá, pessoal? Em termos de percentual. A questão pode pedir o percentual da margem de segurança operacional, então a gente encontra dessa forma. Para a gente encontrar, né, este valor em unidades, tá? A gente faz de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Muito mais fácil, tá? Como é que a gente faz, né? Então, eu tenho aqui, ó, né, a gente viu que a margem de segurança, ela é o valor, tudo aquilo que a gente vende, né, depois do ponto de equilíbrio, ok? Então, é o seguinte, ó, quanto foram as minhas vendas, né? Então, vendas, né, a quantidade vendida no ponto de equilíbrio contábil. Qual é o valor? Qual é a quantidade? Então, a gente achou aqui que era 224. Então, eu tenho aqui 224 unidades. Ok? Quanto que foi vendido a mais, pessoal? Qual é o valor que foi vendido a mais? Então, 224, né? Quanto que eu vendi? Então, a segunda pergunta. Quantidade vendida de fato. Né? A quantidade vendida de fato. Quanto que é? A gente viu aqui que é 258 unidades. Então, eu vendi 258, meu ponto de equilíbrio é 224, e a margem de segurança é tudo aquilo que eu vendo acima do meu ponto de equilíbrio. Tá? E aí eu consigo chegar aqui, fazer uma operaçãozinha, né? 258 menos 224, 258 menos 224, a gente chega aí a 34, né? Faz essa operação, a gente chega aí a 34 unidades como margem de segurança operacional em unidades. Muito mais fácil, né? Eu quis fazer para vocês aí a forma, né, que nós temos, né, apresentado, que muitas vezes chega aqui para nós em forma de percentual, tá? Então, a gente tem aqui um percentual, né? E aí eu fiz as duas formas. A gente achar o percentual aplicando a fórmula e em unidades, tá? Margem de segurança operacional nada mais é tudo aquilo que a gente vende após o ponto de equilíbrio. Então, cheguei no ponto de equilíbrio, vendi 224, ponto de equilíbrio. Tudo aquilo que eu vender a mais, minha margem de segurança. Tá? Então, aqui encerramos, né, nosso projeto, né? Então, espero que a gente tenha contribuído com a maioria de vocês, né? O professor Zumiro aí ficou à frente de mais dias, né? Com um conteúdo maior. Então, queria expressar aqui meu agradecimento, né? Minha gratidão ao grande colega que eu tenho, o professor Zumiro. Tá? Então, desejo a todos uma ótima prova, que todos consigam alcançar o objetivo. Tá? E ficamos aqui com as nossas questões, com a nossa explicação, né? Acho que mais sucinto, tá? Para vocês aproveitarem o dia de hoje, né, sabadão, para estudar outras disciplinas também. E aqui um resumo, uma síntese daquilo que eu acho importante, pertinente para amanhã. Tá? Então é isso aí, galera. Desejo a todos uma ótima prova, que Deus abençoe vocês e contem com a gente aí sempre que precisar. Entrem, nós temos um grupo do WhatsApp onde a gente coloca ali algumas informações, né? Então, fiquem à vontade, tá? Um abraço a todos, boa prova e até mais. E
que vocês consigam a tão sonhada aprovação. Valeu, até mais!